de junho, nós estamos meditando sobre os servos de Deus, sobre como ser servos de Deus. E hoje eu quero ler a história de um dos grandes servos da palavra do nosso Deus. E o tema da nossa mensagem nessa manhã é servos que são um exemplo de fé. Servos que são um exemplo de fé. E esse tema, queridos, vem tentar responder uma pergunta. Esses dias, precisa ou não de crentes verdadeiros? Qual que é a sua resposta? Precisa ou não de crentes verdadeiros? Homens e mulheres que possam realmente dar um grande testemunho da palavra de Deus. Eu não vou ler o capítulo 7 todo, eu vou ler apenas algumas partes, para que a gente possa basear essa mensagem nessa manhã. Aqui Estevão já está preso, e ele está agora no seu interrogatório e diante do seu processo de julgamento. E agora então ele está com a palavra, ele diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando a ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, mas nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e este tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois no versículo 48 a gente continua essa leitura. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que recebem a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto, e o Filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e gritando bem alto, lançaram-se
todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Amém? É um dos textos mais profundos que revela para nós a primeira experiência de martírio da palavra de Deus, que se dá através da vida de Estevão. Estevão era um membro da sinagoga, Estevão era um dos líderes que se converteu ao Evangelho quando Pedro pregou o Evangelho ali em Jerusalém. Estevão então se entregou a Jesus Cristo e começou então a pregar o Evangelho de Cristo. E a pregação de Estevão não era uma pregação do politicamente correto, não era uma pregação adocicada. A pregação de Estevão era uma pregação verdadeiramente cristã. E a história do cristianismo é feita de homens assim, de homens que são verdadeiros servos de Deus. E nós temos hoje 3 grandes problemas com a igreja evangélica. Porque nós experimentamos agora a ideia de crentes nominais. Crentes, eu sou crente, mas não é um servo de Deus. E as pessoas falam: eu sou crente, mas eu não frequento igreja. Eu sou crente, mas eu não faço isso. Eu não participo, eu não me comprometo com nada. Isso é o que mais existe hoje em dia. Crentes nominais. Crentes que não se comprometem com a causa do reino de Deus. Crentes que não se comprometem com o Evangelho de Cristo Jesus. E nós temos visto então que um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é o pouco impacto que ela tem dado hoje na sociedade. Porque a igreja evangélica hoje, ela está extremamente secularizada. O que isso quer dizer? A maneira como a igreja vive é muito parecida com a igreja que o mundo vive. A igreja que as pessoas que não servem a Deus vivem. Você pode dizer que a sua vida é diferente das pessoas que cercam ao seu redor? Ela se distingue de que forma? O cristianismo nominal, o cristianismo secularizado, é o cristianismo permissivo, é o cristianismo do politicamente correto, é o cristianismo que não tem vigor da fé. E isso se dá, queridos, por causa do grande problema que é o analfabetismo bíblico. O crente que não conhece a palavra de Deus, não conhece o efeito da palavra de Deus. O efeito que a palavra de Deus produz em sua vida. Então muitas pessoas só leem a Bíblia. Um dia desse eu estava visitando uma pessoa, e essa pessoa estava com a secretária, e a secretária virou e falou assim: Deus abençoa agora e nos dá a tua palavra, Senhor. Espírito, fala conosco. E abriu a Bíblia e foi ler o texto, e começou a ler o texto e não estava entendendo nada do que o texto estava dizendo, e ela fechou a Bíblia e falou assim: glória a Deus, Deus abençoe as suas vidas. Analfabetismo bíblico. Não se estuda a Bíblia, não se compreende a palavra, e por não se compreender a palavra, não se compreende o efeito da palavra em sua própria vida, e não compreendendo o efeito da palavra de Deus sobre a sua própria vida, não sabe da eficácia do Evangelho sobre a sua vida. É mais ou menos quando o irmão Cris e a irmã Zininha, eles estavam vendendo os objetos deles lá na casa deles. Eu cheguei lá, tinha um negócio que eu não conhecia. Perguntei: o que é isso, irmão Cris? Isso é para fazer um determinado tipo de coisa, que você faz assim, você coloca assim. Aí eu falei: e o senhor já fez? Ele falou assim: eu fiz uma vez só. Tem muito crente que é assim, tem a Bíblia assim. A Bíblia só funcionou uma vez na vida da pessoa. Só conhece a Bíblia porque leu um versículo às vezes. Porque só conhece algo que usou uma vez só.
O efeito da palavra de Deus vem por conhecer ela profundamente, irmãos. Não fique equivocado, achando que o efeito da palavra de Deus, o efeito do Espírito Santo de Deus, o efeito do Evangelho de Cristo acontece por mágica. Não! Essa eficácia do Evangelho não acontece por mágica. Eu acredito que nós vivemos esse período desse nominalismo, desse secularismo e desse analfabetismo, devido, queridos, à falta de compreensão do que significa ser salvo. Porque as pessoas, quando se convertiam aqui nesse período, e Estevão, que fazia parte então da elite, porque ele era professor na sinagoga, então ele era uma pessoa que era abastada. Provavelmente Estevão era fariseu, ele fazia parte do grupo político dos fariseus. Provavelmente ele era uma pessoa muito influente, porque quem está julgando ele não é a pessoa menor, é o sumo sacerdote. Então ele ouve o Evangelho de Cristo Jesus, e ele sabe então do risco que corre para a vida dele. E qual é o risco? A morte. O se converter a Cristo Jesus significava: eu posso morrer. Então imagina se isso acontece hoje, nessa sociedade nossa, nessa sociedade que a gente não quer desagradar ninguém, né? A gente não quer desagradar o outro, então a gente não pode falar, a gente não fala para o meio do outro não ficar chateado com a gente, né? O goiano, né? Vai lá, eu vou, fala para assim, eu vou, para não desagradar ninguém. Não, o Evangelho era nessa época, as pessoas eram chamadas a seguir a Cristo Jesus e morrer pelo Evangelho, morrer por Ele. E aqui então acontece a primeira morte. E a primeira morte acontece de que forma? Apedrejamento. Apedrejamento. O chamado do Evangelho é viver para Deus. Esse é o chamado do Evangelho. E isso se aplica para nós através de duas grandes virtudes: a fidelidade, que é a nossa jornada, ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, e a segunda virtude, que é a perseverança. A fidelidade, a perseverança, ela é fruto da fidelidade, da nossa fidelidade a Deus. E o meu propósito aqui nesta manhã com os irmãos é tentar ajudar os irmãos a serem servos de Deus que sejam exemplo nessa terra, servos de Deus que desenvolvem a fidelidade, a perseverança em suas vidas. E isso através de 3 princípios, através do capítulo 7, que nós vamos estudar a vida de Estevão nessa manhã. Então a primeira questão: para desenvolvermos a fidelidade e sermos servos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O discurso, a defesa de Estevão é uma defesa completamente pautada nas Escrituras. Se você ler todo o capítulo 7, ele está nada mais, nada menos do que resumindo toda a história do povo de Israel. Ele conhece profundamente a história a qual ele está vivendo. Você seria capaz de dizer para as pessoas por que você segue a Jesus Cristo? Você é capaz de dizer por que você segue a Jesus Cristo, dizendo, falando historicamente no que você baseia a sua fé, dizendo historicamente no que a sua fé está alicerçada. A fé que ele professa é uma fé de alguém que conhece a palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus que foi se manifestando ao longo de toda a história da humanidade.
E eu acho que isso falta muito a muitos crentes. Por exemplo, pensa aí, não precisa se manifestar não. Você sabe o nome dos 12 apóstolos? Você sabe o nome dos 12 filhos de Jacó? Se você não sabe, então você pode se considerar um analfabeto bíblico. Você sabe dizer o nome dos 66 livros da palavra de Deus? Você é um analfabeto bíblico se você não sabe. Como que você pode dar razão à sua fé? Lembra que eu te falei? A eficiência da sua fé, a eficácia da sua fé, vem por conhecer a palavra de Deus. Não vem por meio das experiências. Não é porque um dia funcionou, você orou, Deus fala comigo, funcionou, né? E você leu um versículo e te agradou. Eu li, pastor, e, o versículo que saiu para mim hoje. Isso, quem fala isso para mim? Olha o versículo que saiu para mim hoje. Eu não vivo por versículo que sai. Isso para mim é o fim da picada. Isso é superstição. Superstição religiosa. Isso é sincretismo religioso. É gente que não vive por fé. É gente que vive querendo que alguma coisa mágica aconteça na vida. Que alguma coisa mágica aconteça. Eu orei e deu certo. Não. Sai disso. Isso é meninice. Viva pela fé, viva pela palavra, viva pela verdade. Viva pela verdade de que Deus um dia falou com um homem, e esse homem teve a capacidade de deixar todos os seus parentes e ir para a terra que Deus havia lhe prometido, e que esse homem na velhice gerou um filho, e que Deus falou, eu quero o teu filho, e esse homem não mediu esforço para entregar o filho dele a Deus, porque é essa fé que nós precisamos viver. Não é uma fé que é porque tirou o versículo. Não é a fé de uma coisa que se abstrai de qualquer outra coisa, da sorte. Não, é uma fé que se baseia da história da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus. É muito triste crentes que não conhecem a Bíblia. Queridos, você precisa aproveitar as oportunidades. Nós temos a escola bíblica dominical para estudarmos e conhecermos a palavra de Deus. E conhecermos a palavra de Deus profundamente. Os dias estão terríveis. Queridos, não dá para assistir novela, não dá para assistir, nem jornal dá para assistir, não dá para assistir televisão. Porque você liga a televisão, eles defendem cada vez mais ideologias contrárias à palavra de Deus. Eles ensinam cada vez mais o desrespeito. Estimulam cada vez mais a infidelidade, sensualizam cada vez mais as pessoas, colocam cada vez mais sede de consumismo, enfiam cada vez mais dentro da sua mente de que você é uma pessoa infeliz e que sua vida é desajustada e que para você ser feliz e ser mais ajustado, você precisa ter um carro novo, uma roupa nova, uma viagem dos sonhos, alguma coisa. Você tem que consumir, algo que não se preenche dentro de você próprio. É isso que está acontecendo. Os filmes que estão todos aí, os 14 filmes que foram indicados agora para receber o Oscar. Dos 14 filmes, eu parei no segundo, eu falei, não consigo mais assistir, porque é o grande estímulo à infidelidade, ao distúrbio, à mentira, à leviandade, à quebra de valores, à quebra de princípios. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está se expondo. Eu fico pensando que a gente que está meditando, a gente que está gastando tempo na palavra de Deus, a gente está tomando prevenção contra essas coisas. Eu fico pensando um crente que só ouve a palavra de Deus num domingo de manhã, só ouve a palavra de Deus num domingo à noite, só ouve porque o pastor leu a palavra de Deus na pregação.
E eu fico triste porque hoje em dia muitos pastores estão dizendo que os pregadores estão lendo apenas uma parte dos versículos, porque diz que o povo não suporta ouvir a leitura da palavra de Deus. Eu vou ficar velho, mas eu vou continuar pregando assim, irmãos. Eu vou continuar lendo a Bíblia, porque eu penso assim, talvez vai ser a única oportunidade que alguns vão ter de ler a palavra de Deus na sua semana. E às vezes eu leio versículos, igual hoje eu li 20 versículos. E tem gente que não consegue, não tem capacidade de concentração para ouvir alguém ler a Bíblia por 5 minutos. Eu fico pensando, quem não tem concentração para ouvir a Bíblia por 5 minutos, será que tem concentração para ler a Bíblia por 5 minutos? Tem gente que não consegue ficar 30 minutos sentado para ouvir uma pregação. Será que consegue ficar 1 hora lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus? Porque tem textos da palavra de Deus que você vai ficar 10 horas ali e não vai conseguir avançar. É o conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais conhecer, que ele se torna eficiente dentro da sua vida. Quanto mais você conhecer, que ele se torna eficaz. Quanto mais conhecer, que a sua vida espiritual se desenvolve. É quanto mais conhecer a palavra de Deus que você consegue suplantar os pecados. Você consegue resistir ao pecado. Você consegue resistir o dia mal. É quanto mais você conhecer a palavra de Deus, é quanto mais se aprofundar na palavra de Deus, que você consegue atravessar o vale da morte. É quanto mais você conhece a palavra de Deus, que você consegue não se destemperar nos circuitos da vida. É quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, é que a sua vida vai se tornando cada vez mais na amplitude daquilo que Ele dá de esperança para nós. É conhecer a palavra de Deus. É quanto mais você conhece a palavra de Deus que você aguenta a pedrada. É quanto mais você conhece a palavra de Deus que você diz assim: Deus, perdoa os que estão jogando pedra em mim. É quanto mais você conhece a palavra de Deus, é que você vê a glória do Senhor. É quanto mais você vê conhece a palavra de Deus, é que você sabe que o teu Redentor vive. É que Cristo está vivo. Que Ele não está desistindo. Que Ele está do lado do Pai, à destra de Deus. Ele venceu a morte. Você não se desespera. Você não tem por que se desesperar, porque você pode confiar nele. É quanto mais você conhece a palavra de Deus, que você vê que a prova da tua fé é pequena em relação a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, ao próprio Jesus. A prova da tua fé não é tamanha, não é tão grande quanto a desses homens, quanto foi a prova de Estevão. Alguém aqui está passando por essa prova de Estevão? Alguém passa por essa prova de Estevão? A sua fé resistiria à prova da primeira pedrada? A segunda? A 70ª? É conhecer a palavra de Deus, irmãos. É conhecer a palavra de Deus. Se há algo que eu posso falar para cada um dos irmãos aqui hoje, nessa manhã, é conheça a palavra de Deus. O teu casamento sucumbe porque você não conhece a palavra de Deus. A tua vida espiritual sucumbe porque você não conhece a palavra de Deus. Você não prospera porque você não conhece a palavra de Deus. Você sofre emocionalmente porque você não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse profundamente, você saberia o efeito que essa palavra produz em você e através de você. Segundo, desenvolva o discernimento espiritual. Ele diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram.
Quando a gente conhece a palavra, a gente vai ter discernimento. E quando a gente tiver discernimento espiritual, a gente vai aprender a interpretar a realidade que nos cerca, a partir da palavra de Deus. E isso é tão interessante, que quarta-feira eu preguei no Salmo 73. E no Salmo 73 a gente vê o salmista dizendo que ele estava passando por uma luta, por uma dificuldade, mas que ele aprendeu a colocar a esperança e a vitória da vida dele em Deus. E eu acho isso tão interessante, porque tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. Pessoas que passam por uma dificuldade e blasfemam contra Deus. Por que Deus permitiu isso, pastor? Por que eu estou passando por isso? Será que Deus não está vendo o que eu estou fazendo? Será que Deus não está vendo que eu estou me dedicando e agora eu estou passando por isso, pastor? Pastor, por que Deus permitiu essa enfermidade? Pastor, por que eu estou passando essa crise? Pastor, quando que Deus vai me ouvir? Quando que Deus vai me dar a resposta, pastor? Estevão, ele olha para a realidade e vê: eu não estou sofrendo por causa do evangelho que eu sigo. Eu não estou sofrendo por causa das pessoas. Eu estou atravessando isso porque as pessoas têm o coração rebelde e obstinado. Domingo passado, um pastor no Rio de Janeiro foi espancado na porta da igreja. Ele foi espancado por 6 pessoas. Ele foi espancado porque ele estava pregando no púlpito dele contra o homossexualismo, dizendo que o homossexualismo é pecado e que aquele que pratica e segue o homossexualismo não herdará o reino dos céus. Das 6 pessoas que o atacaram, um deles era um oficial de justiça da Comissão de Direitos Humanos, que estava falando que ele estava sendo intimado para prestar explicações por crime de homofobia. Um senhor de idade, aos 72 anos, 45 anos dedicados àquela igreja. Pai de 3 filhos, cidadão brasileiro que paga os seus impostos. E ele disse para essas pessoas, e foi filmado, os seus agressores, e foi espancado. Há 1 semana está internado no hospital, numa UTI, por pregar a verdade e o que a palavra de Deus diz. Mas hoje estão querendo dizer que isso não está na Bíblia. Hoje estão querendo dizer que isso é normal, pastor. Não é bem assim, pastor. Não, queridos. Não entrarão no reino dos céus os mentirosos, os feiticeiros, os homicidas, os homossexuais, os irascíveis não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos conhecer a palavra para não negociar a verdade de Deus com este mundo. Nós não podemos negociar a verdade, irmãos. Não podemos. Pastor, mas o senhor não sabe como que são as coisas. Eu sei, irmãos. Se você sofre, se você está passando por dificuldades, bem-aventurados quando vos perseguirdes por causa
do amor à minha palavra, por causa do meu reino. São dias difíceis, são dias que se anunciam cada vez mais a volta de Cristo, e o povo de Deus precisa ser um povo que conhece a palavra e vive a verdade da palavra. Nós não podemos negociar a palavra, nós não podemos sucatear a palavra. A conversão a Jesus Cristo, queridos, significa submissão a Deus, submissão ao senhorio de Cristo. Por isso que a terceira verdade é que nós precisamos então viver a palavra de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, saiu gritando, rolando, rindo. Está aí que está na Bíblia, é isso? Falando língua estranha, encantando serpentes, encantando não sei o quê, tirando gosma dos outros. Não. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Vamos ler juntos? E Jesus Irmãos, é a síntese para mim de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus assim. Eu quero ver crentes cheios do Espírito Santo de Deus assim. Eu quero ver homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo de Deus assim. Cheios do Espírito Santo de Deus, capazes de enfrentar a pior ignomínia das suas vidas, capazes de enfrentar a maior adversidade de suas vidas, capazes de enfrentar a maior difamação de suas vidas, capazes de enfrentar a maior luta das suas vidas. E passando pela luta, passando pelo vale da sombra da morte, são capazes de ver a glória do Senhor, amém? São capazes de ver e de conversar com Deus, e saber que Deus os ouve, e saber que Deus está com eles, e que aquela circunstância que eles estão passando e atravessando, não é uma circunstância que faz com que a fé deles diminua, mas ao contrário, faz com que a fé deles é ainda maior, é ainda mais forte, ao ponto de olhar e ser capaz de cumprir a palavra de Deus, dizendo: Pai, perdoa esses que estão me apedrejando, perdoa esses que não estão entendendo do teu evangelho, perdoa esses que estão me matando, Pai, perdoa-lhes. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo, amém? Irmão, vamos sair da criancice. Ser cheio do Espírito Santo é ver a Deus, é falar de Deus, é agir como Deus age. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Os dias estão difíceis, os dias estão cruéis, mas queridos, quando nós andamos cheios do Espírito Santo, nós podemos andar na certeza daquele que nos guarda, na certeza daquele
que nos guardará, na certeza daquele que nos aguarda nas mansões celestiais. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é viver a palavra do nosso Deus. Nessa manhã, irmãos, nós estudamos a vida do servo Estevão, que no seu apedrejamento, eles depositaram as vestes aos pés do jovem Saulo. Saulo sai dali e se converte. O Saulo, que era aquele que ia apedrejar, que mandava matar, se converte e depois começa a pregar o Evangelho. O nosso desafio como crentes é sermos servos de Deus. E que o nosso testemunho possa impactar a vida dos que estão ao nosso redor. Os que estão do nosso lado. Eu não sei se Estevão conheceu Saulo, mas eu sei que Saulo viu o testemunho de Estevão. Eu não sei se Paulo conseguiu entender tudo o que Estevão disse, mas Paulo viu tudo o que Estevão viveu. E os verdadeiros servos de Deus são esses. Eu quero dizer para a igreja nessa manhã, a igreja não se move por multidões. A igreja de Jesus se move por pessoas que são fiéis a Deus. Por pessoas que são fiéis até o fim de suas vidas a Deus. Por pessoas que pagam o preço de serem fiéis, que perseveram em fidelidade para com o Senhor. A igreja se manifesta nesse mundo e é construída por meio de homens e mulheres que vivem esse Evangelho de Jesus. E a minha oração essa semana foi: Deus, leva aqueles que o Senhor quer que saiam de lá cheios do Teu Espírito, cheios para viver como Estevão viveu, cheios para conhecer a palavra de Deus, para meditar nela e viver a palavra aonde quer que forem. A minha oração a Deus nessa semana foi da seguinte maneira: Senhor, leva aqueles que vão compreender que as leves e momentâneas aflições que a gente passa nesse mundo não podem ser coisas que venham a nos afastar de Deus, que possam fazer com que a gente desça da cruz, que possa fazer com que a gente se exaspere, que possa fazer com que a gente viva, não pelo Espírito, mas viva pela carne. Não, a minha oração é: Deus, leva pessoas que vão, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, vão dizer assim: Senhor, eu estou vendo a Tua glória, eu estou vendo que Tu me amas, eu estou vendo que Tu não desistes, que mesmo que passa por dificuldades, olham e dizem assim: eu sei que vale a pena servir a Deus, eu sei que vale a pena ser servo do Senhor Jesus, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que um dia eu vou viver com Ele, eu sei que um dia eu habitarei com Ele. Por isso que essas breves e momentâneas provações e lutas nunca poderão ser comparadas com a glória que há de vir. A minha oração essa semana é: Deus, leva homens e mulheres que possam ser capazes de entender que o que a gente vê em parte hoje, um dia a gente vai compreender na totalidade. A minha oração essa semana foi: Deus, leva homens e mulheres que sairão dali
e que testemunharão do Senhor. Que seja para ganhar um, mas que sejam fiéis até o fim de suas vidas, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, ora a Deus. Sonda, ó Deus, os corações nessa hora, ó Pai. E vê, ó Deus, o caminho que precisa ser transformado. E conduz o teu povo hoje, ó Deus, a uma decisão, ó Pai, de andar contigo, de viver contigo, ao caminho da fidelidade, da perseverança com o Senhor. E que o Senhor erga, ó Deus, em nós e através de nós, homens e mulheres, ó Deus, cheios do teu Espírito, que testemunharão da tua grandeza e do teu poder, por onde quer que forem. Em nome de Jesus.